dia sim, dia não, barbaridades acontecendo no nosso país, a partir de um alinhamento político-ideológico claro, flagrante, que existe entre o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal. Um exemplo, a gente pode falar sobre a posse do ministro Flávio Dino, na semana passada, e fazendo aqui um comparativo, nesse exato momento, sobre a brutal inversão de valores em curso no país e que nós estamos vendo aí, por exemplo, frases, ele começou mal, com todo respeito ao nosso ex-colega. Teve dois grandes destaques negativos na posse. Uma, ele declarou que o Supremo controla os três poderes. Trata-se de uma visão análoga à de outros ministros que já invocaram ao Supremo Tribunal Federal, chamado de poder moderador, que existia no Brasil o império, mas foi eliminado com o advento da República e, é claro, inexistente na nossa Constituição. O segundo foi nomear uma advogada como assessora de seu gabinete, que é esposa da atual liderança aqui, uma das lideranças do governo Lula no Congresso Nacional. Olha a relação que existe. Pode até ser legal, mas é imoral. Ou seja, repete, mesmo sendo ministro, a prática da velha política. Não é saudável para a democracia. Qual é a mensagem que se passa em relação a isso? Ainda durante a posse, outro destaque negativo ficou por conta da curta fala do presidente do STF, Barroso, ao ovacionar a posse do Dino como vitória da democracia e da civilidade, presidente, senador, meu amigo Plínio Valério. O mesmo Barroso que recentemente, num congresso político da União Nacional dos Estudantes, declarou para uma plateia que o ovacionou como um estadista, como um político: nós derrotamos o bolsonarismo. Olha só, a verdade bate forte. Isso incomoda. Isso incomoda. O mesmo Barroso que já negou 192 pedidos de afastamento do ministro Alexandre de Moraes do inquérito de 8 de janeiro, que deveria se declarar suspeito, óbvio, no mesmo dia em que publicamente se considerou vítima numa entrevista a um grande veículo de comunicação do país, dizendo que seria levado para ser enforcado e tal. É vítima. Essa Constituição do nosso país está sendo vilipendiada dia após dia e é nosso dever falar a verdade, é nosso dever entregar isso para o povo brasileiro e pedir providências da presidência dessa casa. Olha, o mesmo Barroso que interferiu lá atrás, quando eu cheguei aqui, o senador Plínio Valério também, na véspera da definição da contagem pública dos votos, chamado voto auditável, que ele se reuniu com lideranças partidárias e, misteriosamente, coincidentemente, a partir daquela reunião, no dia seguinte seria a votação, as lideranças partidárias trocaram os deputados que eram a favor dessa medida de transparência para reforçar a segurança das eleições no Brasil e o que é que fez? Colocou deputados contra. Isso é ou não é uma interferência de um poder sobre o outro? Todo mundo sabe no Brasil que o Supremo Tribunal Federal, que é um pilar, sim, da nossa democracia, nós não estamos criticando a instituição, mas por atuação de ativismo político e ideológico de alguns dos seus ministros, que não param de dar entrevista. A gente vê nos Estados Unidos o oposto, fala nos autos, mas aqui virou uma casa da mãe Joana. Você tem esse ativismo
exacerbado e um poder estava esmagando os outros durante esses últimos anos. Mas agora são dois. Agora tem um alinhamento político e ideológico com o governo Lula. E essa casa, mais do que nunca, senador Plínio, nós não estamos aqui por acaso, nos 200 anos, é bicentenário. A Vitória, essa criança, que pode ser uma senadora daqui a pouco, nós temos que construir o país para eles, para elas. Eu tenho 2 filhas da idade dela. O que é que nós vamos deixar para essas futuras gerações se a gente não agir com coragem aqui? É cheio de dedo, cheio de medo, porque o foro privilegiado deixa alguns colegas, sejam daqui ou lá da Câmara dos Deputados, na mão dos seus processos junto aos ministros do Supremo. Isso não vai dar certo nunca. Isso é a trava do mecanismo que faz que pedidos de impeachment, legítimos, robustos, tem mais de 60 nessa casa, não saiam da gaveta do presidente. É uma interferência o tempo todo, até a eleição de presidente do Senado, tem ministros do Supremo que ligam para os senadores. A grande mídia já deu, já mostrou. Naquela votação da PEC do fim das decisões monocráticas, agora, recentemente, no final do ano passado, também ministros ligando. Que país é esse? Isso está certo.